Retornando com a segunda parte, a gente consegue ver que as operações, dentro das operações de estampagem, nós temos operações de corte, onde se diz que houve a operação de corte quando há separação total do material. Um entalhe é dito quando há um corte, porém a separação do material não é total. Nós temos aqui o exemplo de um entalhe em uma peça. Aqui, ó, o exemplinho dele. Eu não separei esse pedaço inteiro. No corte eu separo as duas partes, separação total do material. E eu tenho também o puncionamento, que é feito através de um punção, que é obter figuras geométricas por meio de um punção em matriz através de impacto, ou seja, esta furação aqui do conjunto é feito através de essas duas furações aqui são feitas através de dois punções localizados na ferramenta responsáveis por retirar o material, e isso é chamado de punção. É localizado lá no porta-punção e tem como finalidade retirar e fazer a furação de uma peça. Não necessariamente ela precisa ser plana. Uma outra operação é chamada de operação de recorte, é a operação que é realizada o corte pela segunda vez. Então nós temos a operação de corte e a operação de recorte. A operação de corte nós temos aqui que é feita o corte da chapa. Nós temos uma operação de repuxo, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês daqui a pouco, e a operação de recorte, ou seja, um corte depois que é feito o repuxo. Então pode ver aqui, ó, que essas partes todas aqui saíram. Essa aqui é a primeira operação de corte, segunda operação de repuxo, terceira operação de recorte. É utilizada depois do repuxo. Então, antes de falar o que é o repuxo, aqui, ó, repuxo ou embutimento é uma operação de estampagem onde a chapa inicialmente é plana, é chamada de blank, o nome da chapa plana, antes do repuxo, é transformada em um corpo oco, aqui, ó, como se fosse um copinho, um corpo oco, sem que haja aparecimento de rugas e trincas. As ferramentas que permitem a obtenção dessa forma desejada são chamadas de estampos, constituídas por um punção, uma matriz e um sujeitador chamado de prensa-chapa. Durante a operação de repuxo, o punção obriga a chapa a penetrar na matriz, movida pela ação de uma força denominada força de repuxo. Então, a gente consegue saber que o repuxo é exatamente a transformação de uma chapa plana em algo que seja oco. E utiliza-se para isso o punção, que também é utilizado para se fazer um corte dentro de uma furação, ou para se fazer então a estampagem ou o embutimento ou o repuxo de um material plano. Durante a operação de repuxo, o punção obriga a chapa a penetrar na matriz movida pela ação de uma força. Então, o punção vai descer e vai deformar, vai conformar esta chapa, que é chamada de blank, que está aqui plana. Aqui ela já toma o formato da matriz e aqui ela está com já o formato de um copo, que é exatamente o formato aqui do punção e da matriz. Obriga então a haver uma penetração do punção através de uma força chamada força de repuxo. O material da chapa flui para dentro dessa matriz, configurando assim gradativamente as paredes laterais da peça. Então nós temos aqui o punção, que pode dar este formato de copinho, por exemplo, que igual a gente acabou de ver, ou ele pode fazer uma furação dentro do porta-punção
dentro de um ferramental para as operações de estampagem. O recorte, então, são cortes realizados depois da primeira operação de corte. O repuxo a gente acabou de falar, que é exatamente uma operação que torna, então, vamos voltar aqui, que torna uma chapa plana uma superfície que vai ser deformada de acordo com os vazios existentes na ferramenta, na parte inferior aqui, por exemplo. Isso aqui é resultado de um repuxo. Isso aqui foi feito um repuxo e aqui o recorte retirou esta parte de material aqui, ó. Beleza, turma? O transpasse também é uma operação de corte associado à operação de deformação, enrijecimento em chapas muito finas, como por exemplo em fuselagens de aviões, em painéis de automóveis, em brinquedos eletrodomésticos, quando nós temos então, vamos voltar lá, aqui, a operação de corte associada à operação de deformação. Então é feito o corte e uma deformação é utilizada após a operação de corte, justamente para se evitar rebarbas, para se evitar partes que acumulem, inclusive, tensões residuais. Uma outra etapa das operações de estampagem são as operações de deformações. Uma é o dobramento, onde a direção da orientação do material é dobrada no sentido contrário à força, por exemplo. Então aqui nós temos a operação de dobramento, é a mudança da direção da orientação do material. Ele estava orientado neste sentido e aqui ele passa a ter um certo ângulo, uma dobra formada por uma operação de dobramento. Posso ter uma dobra em V, desde que o meu ferramental possua este V na sua matriz. A dobra em V se caracteriza pela ação de um punção. Então estamos vendo aqui em azul o punção apoiada em uma matriz no formato de V. Então nós temos uma matriz aqui no formato de V. E aqui nós temos a chapa sendo conformada de acordo com o formato da matriz superior e da matriz inferior. As operações de dobra em V podem ser consideradas em dois estágios. O primeiro corresponde ao dobramento de uma viga sobre dois apoios devido à flexão, e o segundo correspondente à força de compressão suportada pela matriz, que garante a eficiência da dobra. As operações de dobra em V não são recomendadas a utilização em prensas excêntricas, pois a força final de dobramento se torna incontrolável e muito perigosa para a máquina. As prensas excêntricas, as prensas mecânicas, elas dão um golpe, então eu não consigo, assim como nas prensas hidráulicas, dosar essa força e conferir essa força de uma maneira gradativa. Nas prensas excêntricas eu tenho uma pancada e isso faz com que eu não tenha controle sobre esta força aplicada de uma maneira gradativa. Aí nós temos a dobra em U, que é justamente o formato aqui do material que é adquirido após a operação. A planicidade do fundo é obtida pela ação do punção, que está aqui o punção, ó, contra o fundo de uma matriz ou sujeitador com molas, que também tem a função de extrair a peça. Nas dobras, então, a gente consegue ter este perfil U aqui, que deve ter consideradas, então, folgas entre as matrizes inferior e o punção. Então, nós temos aqui a dobra em U. Um outro processo de conformação chamado de estiramento ou stretching
é a operação que consiste em aplicação de forças de tração de modo a esticar, stretching, um material sobre uma ferramenta ou bloco que é chamado de matriz. Então nós estamos vendo aqui a ferramenta, aqui ó, a chapa plana e aqui a deformação de acordo com este formato aqui ó, do martelo que está aqui justamente para garantir a forma e a deformação gradiente, aplicando forças de tração que vão esticar este material. O comprimento aqui é menor do que este comprimento aqui. O estiramento é uma das etapas mais complexas da estampagem de chapas finas. Na conformação de peças como partes de automóveis, de avião e eletrodoméstico, é comum haver componentes de estiramento. O repuxamento a gente já falou, que é uma punção que obriga o material a adentrar uma cavidade da ferramenta. Isso é chamado através de uma força chamada força de repuxo. Esta força então faz com que o material da chapa vá fluindo dentro da matriz e vai configurando então gradativamente as paredes laterais da peça aqui. O repuxo é chamado de repuxo profundo quando a altura é maior ou igual à metade do seu diâmetro. Aqui ó, nós temos um repuxo profundo então. Aqui um repuxo profundo de 1, 2, 3, 4 estágios. À medida que aumenta essa relação, é necessário que o repuxo seja feito em vários estágios. Então a relação entre a altura e o diâmetro vai me garantir a quantidade de estágios que eu vou precisar para poder fazer um repuxo profundo dentro do processo chamado de deep drawing. A calandragem é uma operação de conformação que faz com que a gente tenha então chapas que são transformadas através de rolos e que dão esta forma de cilindro para os materiais, conferindo assim uma espessura constante e um acabamento com uma grande qualidade. A calandragem pode ser feita em metais, polímeros e até mesmo vidros. Então, quando o processo de conformação se dá através de laminados, podemos chamar esse processo de calandragem. Quando nós temos então rolos que vão calandrar o material, vão transformar esse material em um material cilíndrico. E a dobra de tubos e perfis de acordo aqui com uma dobradeira CNC, que a cada movimento eu vou induzindo dobras no perfil de acordo com a deformação por flexão, que é utilizada tensões de compressão na camada interna e tração na camada externa. Aqui força de tração e aqui por dentro força de compressão, compressão interna e tração, compressão das fibras internas e tração das fibras externas. Hidroforming eu vou explicar na terceira parte do vídeo para não ficar muito grande e eu não conseguir colocar no YouTube. Então vamos parar.